Essa é a segunda parte da aula sobre operações com números complexos na forma algébrica, e nessa aula a gente vai focar na divisão entre números complexos. Para poder definir a divisão entre números complexos, a gente precisa definir previamente o que é o conjugado de um número complexo. Então vamos lá. Considere um número complexo z escrito na sua forma algébrica a mais bi. O conjugado do z é o número z barra. A notação é essa, ó, z com a barrinha em cima indica o conjugado do complexo z. Vai ser um número complexo a menos bi. Em outras palavras, a gente vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, por exemplo, o número complexo ali, ó, 2 mais 3i, o conjugado dele, ó, botei a barrinha em cima para indicar isso, é 2 menos 3i. Troquei o sinal da parte imaginária. O conjugado do complexo menos 3 menos 4i é o complexo menos 3 mais 4i. Troquei o sinal só da parte imaginária, tá? Essa é a definição. E o conjugado do complexo menos 7i é 7i. Bom, então, pela definição anterior, tem alguns fatos que são importantes aqui. O primeiro fato importante é que os afixos de z e de z barra de um complexo e de seu conjugado são simétricos com relação ao eixo real do plano de Argand de Gauss. Porque se eu estou trocando o sinal da parte imaginária, eu fico sempre com pontos simétricos com relação ao eixo horizontal, conforme mostra a figura aí. E a outra coisa que a gente pode observar também é que toda vez que eu multiplico um complexo pelo seu conjugado, o resultado vai ser o número real quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. E aí estão as contas, ó. Se eu fizer o a mais bi multiplicado pelo a menos bi, tá? Eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação e fico com a ao quadrado menos abi mais abi menos b ao quadrado e ao quadrado, que por definição, no lugar do i ao quadrado, a gente pode colocar o menos 1. Os termos simétricos ali, eles vão se cancelar, de modo que vai sobrar somente a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa propriedade vai ser importante para a gente conseguir efetuar a divisão entre números complexos. Então a gente vai definir a divisão entre complexos dessa forma. Para efetuar a divisão Z1 sobre Z2, Z1 dividido por Z2, a gente vai multiplicar o Z1 e o Z2 pelo conjugado do Z2. Tá? Então, para fazer Z1 dividido por Z2, você faz, ó, Z1 multiplicado pelo conjugado do Z2, dividido por Z2 multiplicado pelo conjugado do Z2, que a gente viu na tela anterior, que esse produto Z2 multiplicado pelo conjugado do Z2 vai dar como resultado um número real, que é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária dele, e aí com isso eu vou conseguir definir com clareza quem é a parte real e quem é a parte imaginária do complexo que resulta dessa divisão. Vamos ver aí alguns exemplos para que essa ideia fique bem clara para todos. Bom, então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo é fazer 2 mais 3i dividido por 3 mais 2i. Então, como definimos na tela anterior, eu vou multiplicar os termos dessa divisão pelo conjugado do 3 mais 2i, que é 3 menos 2i. Então, ó, multipliquei em cima e embaixo por 3 menos 2i. Em cima, aplicando a propriedade distributiva, a gente tem isso aí, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2i menos 4i. 3i vezes 3 vai dar 9i. E 3i vezes menos 2i vai dar menos 6i ao quadrado. Lembrando que, por definição, no lugar do i ao quadrado, a gente vai colocar menos 1. Aplicando a propriedade distributiva embaixo também, eu fico com 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2i, menos 6i. 2i vezes 3 vai dar mais 6i. E 2i vezes menos 2i vai dar menos 4i ao quadrado. No lugar do i ao quadrado, eu coloco menos 1. Em cima, efetuando os cálculos ali, eu vou ficar com 6 mais 5i, que resulta lá do menos 4i mais 9i. E o menos 6 vezes menos 1, que entrou no lugar do i ao quadrado, deu mais 6. Embaixo, os termos simétricos menos 6i mais 6i, eles se cancelam. De modo que eu vou ter 9 mais 4, tá? Que é 13.
tá? E em cima eu vou ficar com 12 mais 5i. Dessa forma eu consigo colocar um denominador para cada um desses termos e fico com 12 sobre 13 mais 5 sobre 13i. Tá? E aí com isso eu consigo escrever o complexo que resulta da divisão entre o 2 mais 3i e o 3 mais 2i na sua forma algébrica e identifico claramente qual é a parte real dele, que é o 12 sobre 13, e a parte imaginária dele, que é o 5 sobre 13. Mais um exemplo aqui, ó. Exemplo B. Eu quero efetuar a divisão entre 4 menos i e o 7i. Então, como definimos na tela anterior, a gente vai multiplicar os dois termos pelo conjugado do de baixo, daquele termo ali do 7i. Conjugado do 7i menos 7i. Tá? Então, multiplico em cima e embaixo por menos 7i. Em cima, eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu fico com 4 vezes menos 7i dá menos 28i. Menos i vezes menos 7i dá mais 7i ao quadrado. No lugar do i ao quadrado, a gente vai colocar menos 1. Tá? E embaixo, bom, 7 vezes 7 dá 7 vezes menos 7 dá menos 49. E o i vezes o i deu i ao quadrado, que no lugar do i ao quadrado eu vou colocar menos 1. Então, prosseguindo aí nos cálculos, eu vou ficar com menos 7 menos 28i sobre 49. Colocando um denominador para cada um desses termos, eu fico com menos 7 sobre 49, menos 28 sobre 49i. Tá? Quem quiser simplificar aí essas frações, sem problemas. Por fim, essa divisão 3 dividido por 3 menos i. Então, como definimos na tela anterior, a gente vai multiplicar os dois termos, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse termo aqui de baixo. Conjugado de 3 menos i é 3 mais i. Então, multiplicando em cima e embaixo por 3 mais i, temos o seguinte. Aplicando a distributividade ali em cima, 3 vezes 3, 9, 3 vezes i, 3i. E embaixo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes i, 3i. Menos i vezes 3 dá menos 3i. Menos i vezes i dá menos i ao quadrado. No lugar do i ao quadrado, eu vou botar menos 1 e efetuar os cálculos, tá? Então, eu fico justamente com esse 9 mais 3i, resultado lá daquelas contas lá de baixo, 10. Tá? Se você percebeu, se eu estou multiplicando um complexo pelo conjugado dele, aqui embaixo eu vou ter sempre o quadrado da parte real dele, mais o quadrado da parte imaginária dele. Então, se você quiser colocar isso direto, vai dar esse 10 que está aqui embaixo. Tá? Separando aí a parte real da parte imaginária, eu tenho 9 sobre 10 mais 3 sobre 10i. Identifico claramente aqui, ó, nessa forma algébrica, quem é a parte real e quem é a parte imaginária desse complexo. Tá? Então, para efetuar divisões entre números complexos na forma algébrica, o processo é esse que a gente descreveu aqui.